de 96, com essa força e com essa determinada organização legal. O outro ponto foi criação de legislação trabalhista e implantação do Código de Ética da profissão. Isso é para o futuro, né? E eu gerei ali mercado em crescimento, porque a gente, quando for documentar isso, a gente tem que colocar qual é esse mercado que nós podemos servir e trabalhar, diversidade de conhecimentos, só os competentes vão sobreviver, porque nós não vamos ser substituídos por máquinas, não, mas por outras pessoas competentes, se a gente não for atrás. Não é pelo computador, não. Necessidade de decisão, regulamentação ou autorregulamentação, que no nosso caso é regulamentação. E buscar alternativas, certificação, código de ética, leis trabalhistas e participar mais das entidades. Professora, eu só queria colocar uma coisa assim. Vamos acrescentar, isso aí fui eu pensando. Fortalecimento do profissional, porque eu não acho assim que essa questão do fortalecimento do profissional tem que ser apenas de nós licenciados, tem que haver um fortalecimento também dos outros professores das outras áreas, para que não aconteça o que acontece com a nossa colega, que os outros professores têm uma certa aversão de não querer fazer essa interdisciplinaridade entre a computação e as outras áreas. Precisa. Deixa a perspectiva da criação do conselho regional. Ainda não, a gente tem que lançar uma O ideia. médico de México tem CRM, o advogado de México tem OAB, um engenheiro de México tem o CREA. Então, um caso desse tipo Nós temos a nossa entidade de professores, que é geral, né? E sindicato dos professores. De regulamentação da profissão da informática, que tem sido debatido bastante com o pessoal da SPC e outras entidades de computação. E que tem uma barreira muito grande aí, porque muita gente discorda, discorda da regulamentação e outros querem. Aí isso vai ser estudado, isso é feito, como é que será essa regulamentação. Como nós saímos do ENAD, nós não participamos do ENAD. Se terão conselhos. Quais são os dados que têm regulamentado esse curso? Nós temos muitos estados já regulamentados. O que deu muito exemplo no Nordeste foi a UFPE, né? A UFPE tem dado assim um exemplo. A gente tinha como muita referência ao INB, mas infelizmente fechou, né? A gente tinha como referência porque foi o primeiro curso no Brasil. E a proliferação, não é nem proliferar, a criação de cursos teve um pico muito grande, logo em 2001, 2002. 2001 principalmente. De 2001 para cá, é natural, isso acontece com qualquer curso, que isso vem decaindo, até porque o investimento que o MEC havia se proposto a fazer, o investimento financeiro, ele não fez, porque ficou tudo muito caro e havia outros cursos com determinadas prevalências. Porque quando se falou na palestra da professora Márcia, ela não tocou num ponto que eu considerei que é relevante se tocar, quando a gente fala por que é tanto preconceito contra determinadas áreas e outras não. Por trás disso tudo há todo o aspecto filosófico, sociológico e político. Tá? E a outra coisa é que, queiramos ou não, os jovens e as jovens, eles estão migrando para outras áreas. Eu tenho uma experiência própria com aluno de ensino médio, que hoje, antes eu formava numa escola com 7 terceiros anos, vamos dizer assim, uma sala de humanas e 3 de saúde. Não é? Hoje eu formo 3 de humanas. Humanas cresceu demais, as pessoas indo para a área de humanas, e as de exatas, que antes eu formava uma, hoje eu formei 3 de exatas. E os resultados de exatos muito bons. Então as pessoas também migraram à área de ciências. E também ele colocou ontem outra questão, que o número de mulheres que participam dos cursos de computação é muito pequeno. Esse dado eu também tenho. Eu venho acumulando esse dado porque gosto de estudar a questão do gênero. Né? Não sei se é consultar errado, mas na licenciatura existem mais mulheres. Na licenciatura, sim, não na nossa computação. Mas na licenciatura em computação, comparada ao bacharel, né? Mas a computação, a licenciatura de pedagogia, a licenciatura de computação, a licenciatura de geografia, de
orientação profissional. Vocês conhecem, vamos fazer semana passada. Tem a Tem, né? Então a gente trouxe para dentro dessa disciplina a discussão que é promovida pela SBC, que a Mara falou, onde se a apoia. Sociedade Brasileira de Computação, onde a própria entidade ela não tomou uma posição ainda. Existem fortes argumentos contra e Porque fortes argumentos a favor. dentro da entidade tem muita gente contra. Porque dentro da entidade, Com certeza, não existe um ponto pacífico, certo? Assim, como você falou aí. Por exemplo, a questão do médico e do advogado. Existem conselhos que regem e disciplinam a atuação desses profissionais. Agora, por exemplo, se uma secretária que utiliza um banco de dados de uma planilha pode dizer que essa secretária necessariamente tem que ter um curso de computação, a gente vê que não. É difícil delimitar a área de atuação desse profissional. Mas, por outro lado, falando aqui do caso da licenciatura em computação, já existe regulamentação para a atribuição do professor. Por exemplo, se o cara quer ser um professor, ele precisa ter uma licenciatura ou ter um curso na área de pedagogia ou ter alguma formação na área da educação. Então, existe uma regulamentação nessa área. O que a gente precisa fazer agora é pensar qual é o papel do professor de computação nesse contexto. porque explicando para ele, a sociedade brasileira foi que primeiro se manifestou. Ela se manifestou a favor, uma parte dela, né, a favor do que ele está explicando, e em seguida foi que foram criadas as diretrizes. Que ele fez esse percurso ontem no Sodal, tá? Essas aqui são as diretrizes, olha, esse aqui é o documento, o maior documento que nós possuímos depois da LDB, não é isso? Vamos dizer para o nosso curso, para amparar o nosso curso. É a lei, o SBC, a lei, o SBC e as diretrizes. Tá? O professor Dal, ele fez parte, ele foi o relator, não sei se foi o relator, ele foi a coordenação desse documento foi do professor Dal Nunes, né? E quando criaram o curso, eles disseram que havia duas premissas importantes. A primeira é que as instituições de ensino superior possuem um corpo docente de qualidade capaz de, a partir das diretrizes curriculares, produzir currículos plenos de qualidade. É o que eu falo, técnica. A segunda é que deve existir no SESUMEC, né, todo o setor engajado, um meio capaz de avaliar a qualidade dos currículos plenos. Por quê? Por mais que se fale de currículos plenos, nós ficamos com currículos mínimos ainda. Tá? Porque quando a gente olha para a escola pública, e vai a escola pública com 24 horas de aulas semanais, 25 horas semanais, os meninos embora 10h30, eu fico preocupada. Eu fico preocupada só com o ensino superior, né? Eu fico que estar preocupada nas bases. E a terceira é que as diretrizes curriculares devem ser simples tecnicamente, para que a sociedade civil possa atender o conceito de computação, entender o conceito de computação e informática e de como são formados recursos humanos para atender suas necessidades. Assim, as diretrizes curriculares têm também um efeito pedagógico. Por isso que eu não aceito também que as pessoas digam que são só desenvolvedoras desse curso. Só lembrando, todo na parede cultural e referenciando isso aí, né, Alexandre? Que antes da primeira existiam os currículos mínimos que foram substituídos pela diretriz curricular. E a discussão mais atual que ele levantou lá ontem é que as próprias diretrizes estão sendo substituídas pelos referenciais curriculares. Isso é nossa documentação, certo? E a nota das universidades foi a aprovação do curso em 2003, o conceito, o reconhecimento pelo conceito, depois a nossa regulamentação agora recente pelo Estado, em âmbito estadual, e certamente daí dá o pulo para o meio, porque é assim a acreditação, certo? Porque quando o curso para só no Estado também fica faltando. Mas vamos lá, são 12h25, mandaram encerrar de 12h30, a gente teve uma boa discussão, está sendo bem, está sendo producente para a gente. Pessoal, pode falar. Qualquer um pode falar. Um dos objetivos do fórum é listar coisas que foram discutidas aqui e que são importantes e que sairá um documento. Certo? Então é importante que todo mundo passe também um pouco do que você relate, na verdade, o que você vivenciou no fórum e que você quer que isso seja notado. Né? Porque isso vai ser gerado um documento. Em cima desse documento vai ser analisado e a gente vai saber a quem recorrer. Dos que serão recorridos aqui, a nível municipal, é através de Cassiano, né? Então isso é importante que todo mundo participe. Não só o que está sendo relatado pelos professores, ou por colega, mas que vocês também, que vocês anotaram, que vocês acharam importante, também façam.
falassem, né? A experiência de vocês. Certo? O pano de fundo da nossa discussão está respondendo assim ao que a gente desejava desse diálogo? Assim, a minha preocupação em trazer para cá os documentos legais, porque a gente sabe que uma coisa é institucionalizada, uma é constituinte e outra é estatuinte, né? Então tem horas que a gente esbarra na falta de leis, na falta de organização desse gênero. Cassiano já deu uma palavra lá no auditório, que hoje o pessoal do fórum, os organizadores, o pessoal do Cacau, eles tiveram contato com ele para, a partir daqui, a gente começar essa luta, né? E ele, como representante da política do nosso Estado, né? Uma política humana, social, ele vai poder assim, colaborar conosco. É um jovem, foi aluno de uma grande escola aqui, é uma pessoa que eu convivo muito cedo, tenho o maior carinho por ele. Ele também é uma pessoa que tem uma história de vida ligada a uma mãe também que tem uma grande história de vida. A gente não fala sobre as pessoas para dizer só o que elas são, para engrandecê-las ou torná-las diferentes de alguém, mas para justificar as suas lutas. Né? Quando a gente fala o nosso currículo, o currículo é vida. Não pode ser usado para dizer que sou melhor ou pior do que o outro, mas é vida, é construção, e nem sempre é construído só com flores, né? Vocês sabem disso. Então ele tem essa representação. E como juventude, porque também eu não penso juventude só pela idade, eu penso juventude pelos ideais, né? Pela força das relações. Ele pode nos conceder hoje, assim, esse empreendimento que a gente pretende levar para frente. Esse encontro hoje tem essa cara. Olhar isso que a gente tem, olhar quem não se comprometeu ainda e lutar por isso. Hoje, Não, só para falar de ou política aqui. Eu acho que eu perdi as contas quantas vezes você me impulsou o presidente de sala. Mas, minha gente, é muito bom participar de um movimento como esse, principalmente como leigo, porque se eu fosse participar de qualquer fórum de direito, às vezes no curso no qual você é formado, você se desinteressa pelo assunto. Eu já entendi isso, não vou. Mas você se interessa por uma nova bandeira, se interessa por novos profissionais que vêm surgindo e, como leigo no assunto, eu fico à mercê da tecnicidade que vocês vão me passar. E quem vai me embasar e quem vai me dar o respaldo para a lei que a gente vai colocar primeiro em Campina Grande, depois vamos botar para colocar no estado da Paraíba e depois no Brasil, são vocês. Então, eu serei apenas o vetor que vai ser responsável pelo início dessa luta. Mas os responsáveis reais serão vocês. Por isso que eu preciso de uma compilação de tudo que foi discutido. Preciso sentar, se possível, já semana que vem, com alguns professores, alguns alunos, para a gente selecionar quais são os principais pontos que vão estar inseridos nisso, quais são os principais pontos de luta. Porque algumas coisas nós podemos colocar legalmente lá pela Câmara, outras coisas não. Outras coisas nós vamos praticar o que nós chamaríamos de proselitismo. Que é, vamos falar, vamos jogar para o povão. A gente sabe que legalmente não vai ter respaldo, mas se você jogar e fazer com que a população entenda e compreenda e saiba dessa importância. Quando a gente fizer esse documento, para onde nós vamos? Para a rádio. Para as rádios. Ah, eu sou boa de rádio. Primeira coisa, Campina Fina correu quando na hora de adianta, só volta lá o pessoal não quer, mas tudo bem. Então, começar um movimento. Vou lembrar vocês, o período legislativo desse ano na Câmara acaba dia 20 de dezembro, é quando entra o nosso recesso. Então é interessante que nós, pelo menos, protocolemos o projeto antes do dia 20, porque existe uma praxe nas casas legislativas que é a limpeza de pauta. Antes de se encerrar o ano legislativo, se votam todos os projetos, seja para ser aprovado, seja para rejeitar. Então, eu queria que a gente terminasse o ano com a posição da Câmara, se nós vamos aprovar a questão da legalização do profissional em Campina Grande ou não, porque a partir daí a gente vai ter mais maneiras de lutas para sair levando pelo resto da Paraíba inteira e pelo resto do Brasil. Contatos com deputados federais a gente tem, com senadores, com deputados estaduais, então isso aí não vai faltar, mas para tudo é necessário multipartidos. Então, tu achas que até, digamos, essa data, no de dezembro, a gente organizaria esse documento, como você chama aquela sigla? Você chamou uma siglazinha, mas sim, acho que é A pé? A pé. Não, para fazer pé, aí a gente tem que... Vamos resolver primeiro em âmbito municipal, depois vamos em nível estadual, para depois que a gente tiver um embasamento, um grupo
de discussão mais forte sobre isso, a gente possa chegar ou para o deputado federal ou para o senador que incorpore a causa. Inclusive, só um comentário que ele pode ter feito as coisas erradas que fez, mas que faz uma falta muito grande para a gente. Hoje é o senador nesse assunto, porque de educação ele entende muito. E nesse caso, vocês podem ter certeza, se ele estivesse lá, a gente já poderia entrar direto com questões federais. Ok. Mas, lembrando que a gente sempre é um objetivo, né? Aí eu estava conversando com a educação e a gente já meio que decidiu que algumas pessoas poderiam participar disso. Mas acho que não pode ser uma coisa isolada da gente. A gente vai precisar de um determinado momento de mobilização popular. isso. Cada um de vocês acho que vai ter que comprar essa briga, certo? Vai ter que começar a defender o que você não defendeu, vai começar a defender. E principalmente mostrando que a nossa briga não é uma reserva de mercado, e sim uma briga de melhoria da qualidade da educação. A gente tem que deixar isso muito claro. O que a gente quer é que a educação, incorpore dentro dela, os serviços tecnológicos, da melhor maneira possível, e que o profissional que possa estar dentro da escola ajudando, seja profissionais com conhecimento da área da educação que possa estar contribuindo nesse processo. Então, a partir de agora, quem quiser, quem estiver disposto a ajudar, a gente pode já marcar uma agenda, começar a marcar um momento de encontro. A gente vai ter que ser Acho que deveria primeiro ser formado numa comissão. O grupo já está praticamente formado, é você, o professor Eduardo, né? O Leno, né? Só que o Leno já é formado, acho importante ter a participação de uma linha que está estudando. Uma coisa, alunos. Seria bom ter um aluno que seja envia de informação e outro já formado, deve pegar um compromisso, né? Um aluno com a Eu gostaria porque ela já anota a comissão. Agora, professor, não seria interessante mais de 5 pessoas? São tem professor Edson,